tudo bem que a minha relação com o futebol mudou também. E isso tem que ser levado em consideração. Mas eu me lembro em quartas de final de Libertadores, eu não queria saber de mais nada. Ontem eu fui ver uma série, pô. Ô, que isso? Calma aí. Eu lembro de ver jogos icônicos que não eram do meu time em Libertadores e, mano, pirar na competição. Hoje é uma coisa que eu olho, tipo, pra mim é tipo um Rio-São Paulo de luxo, assim. Sinceramente, eu acho que diminuiu a importância da competição dado esse desequilíbrio, cara. Agora, como corrigir isso? Aí, mano, aí eu não sou o cara ideal pra falar. O desequilíbrio, ele se dá apenas porque Palmeiras e Flamengo se distanciaram muito dos outros, inclusive aqui no Brasil, cara. Inclusive aqui no Brasil. E isso reflete na Libertadores, porque o Inter não passou das oitavas, porque pegou o Flamengo. O Bahia, com o investimento do City, não passou da fase de grupos. O Corinthians não passou da pré-Libertadores pela terceira vez. Então não é o futebol brasileiro. São Palmeiras e Flamengo, que são os dois clubes mais fortes do continente. Ponto. E isso acontece no futebol, cara. Nos últimos 10 anos, eu tô aqui com a lista, o Real Madrid ganhou 5 Champions League, pô. Ganhou 5. É foda, cara. É muito foda, mas eu falei Você isso, vai né? acabar com a Champions? Não vai, cara. Então a solução não é acabar a Libertadores. A Libertadores tem um contexto muito foda. A história da Libertadores, do que é a América do Sul e tal, de, porra, lutar contra a colonização e o caralho. É muito foda. Não tem como você acabar com um torneio desse. Não, A acabar questão é lutar não pode. pra equiparar, pros outros times tentarem chegar ao que Flamengo e o Palmeiras são hoje. Cara, mas não dá. Esse Com a é o economia argentina, olha o preço da moeda argentina, cara, a situação que Os eles estão vivendo argentinos, lá. uma solução que eles já discutem lá, eu que sou um grande telespectador Entusiasta. assíduo dos programas argentinos, os caras já debatem abertamente. Porra, tem que virar SAF, tem que vir capital estrangeiro pra cá, pra gente ganhar, pra gente investir o que o River investiu todo ano, assim, sabe? O Sim. Boca investir isso, o Estudiantes investir isso, o Racing, o News Old Boys, esses times, porra, eles têm que investir, o Independente que tá adormecido, sabe? Eles já debatem isso lá. De tipo, cara, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente começar a faturar muito. E outra, o campeonato argentino, o regulamento dos campeonatos lá é uma bagunça. Se a gente reclama às vezes da CBF aqui, a AFA é uma piada perto da CBF. Assim. A CBF perto da AFA é tipo, meu, primeiro mundo, assim. É bizarro, cara. São vários fatores. Se a gente for ficar puxar várias causas, a gente vai ficar aqui 3 horas debatendo isso, mas cara, eu acho que a solução não é acabar a Libertadores. Mas eu lamento muito pra onde o esporte e futebol tá, como ele tá caminhando, cara. Eu sinceramente lamento muito, cara. Eu acho que o produto futebol, com toda essa conjuntura ultracapitalista que envolve o futebol, e assim, os Estados Unidos são um país ultracapitalista, eles não deixam isso intervir nos campeonatos deles, por isso que tem super equilíbrio. Lá os campeonatos dele têm regras quase que comunistas. Entendeu? Mas aí eles jogam entre eles, né? Eles jogam entre eles. Isso é uma questão. Isso é uma questão. Lixo, cara. Mas é um lixo, mas a NFL fatura mais que a Premier League, né? No mundo. Aí... Então assim, tem quem goste, né? Você pode não gostar. A NFL nunca chegará à unha do dedinho que é o futebol pro planeta, assim. Não, eu acho que não também, mas... É um produto absolutamente de consumo interno. Não é, cara. Beleza pra eles. Não é, velho. Aí você tá louco. Claro que é. Consumo interno, os caras batendo recorde, produto trazendo de pro nicho, Brasil, beleza. De nicho americano. Não, beleza, mas eles estão abrindo as fronteiras agora, legal, pá, não sei o quê. Nicho, jogo aqui no Brasil. Nicho é aqui, lá não é nicho, pô. Lá não é nicho. Lá é o principal esporte do país. O que eu falo, é um produto de nicho comparado ao futebol. Não. Nunca será o que é o futebol. Nunca. Nunca será o que é o... Mas não é sobre... Não tô comparando o poder dos esportes. Tô falando sobre competição. Tô falando sobre torneio, sobre campeonato. Isso a gente poderia fazer, voltando àquele papo que a gente sempre tem. Que a gente encampa aqui há anos. Da liga. O futebol brasileiro pode ser a quinta liga mais forte do mundo. Se os clubes entenderem o poder que eles têm. Mas aí entra aquela discussão que a gente tem. O BAP não quer, o Flamengo nunca vai abrir. Já disse abertamente, não vou abrir mão de ganhar. O Flamengo não tem que sustentar os outros clubes. E bibibi, o Palmeiras diz que vai e não vai, apoia a CBF e tudo.
vira o mesmo modus operandi dos anos 90, assim, cada um olhando pro seu Cara. umbigo. Isso, É cara. uma. O Flamengo prefere ser dominante para sempre no futebol brasileiro, ganhando muito mais, o Palmeiras também, e assim vai, cara. É. E assim vai. Mas, de É novo, foda. acho que a gente tem que ter num regime. Eu acho que teria que ter num regime mundial. Acho que a FIFA precisa começar a perceber que o futebol com esses desmandos está caminhando para um lugar muito estranho no futuro. Que é preciso que tenha um pouco mais de intervenção econômica no futebol. É preciso que tenha um pouco mais de regras. Eu acho que o fair play financeiro dos países ele não é o suficiente, porque ele coloca os clubes para gastar só aquilo que eles arrecadam. Só que eles ignoram que o Real Madrid arrecada 40 vezes mais que o mesmo time que disputa a liga deles lá. Então o Real Madrid nunca vai ter, os times de baixo nunca vão ter condição de se aproximar. A gente precisa criar algumas condições inspiradas nos esportes americanos para tentar equilibrar os campeonatos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Qual que é a graça do futebol? É a gente saber que o Ibis pode chegar no Super Mundial de Clubes, se ele passar por todos os campeonatos, não sei o que e tal. Ele tem como chegar lá. Essa é a graça do futebol. Quando foi falado da Superliga Europeia e se rechaçou essa possibilidade, era justamente porque ia transformar o futebol numa NBA no sentido de ser fechado, sem rebaixamento, sem acesso e elitizar completamente. Agora, o Ibis, por mais que ele tenha possibilidades políticas e de chegar lá e disputar uma Libertadores e um Mundial um dia, ele nunca vai chegar lá. Não estou falando só do Ibis, mas estou falando de um time grande do Brasil, um Atlético Paranaense, sabe? Tipo, pode ser que chegue numa hecatombe e tal, mas é muito difícil nessa conjuntura atual. Então acho que a gente deveria tratar a questão financeira de um jeito a equilibrar. E aí só uma revolução, cara, para tentar fazer um teto salarial, por exemplo. Imagina, na La Liga eles lançam que agora todos os times terão que ter um teto salarial de X. Ah, mas o Real Madrid pode gastar 3 vezes mais. Foda-se, seu teto... Os caras nunca vão permitir isso, porque quem faz o futebol, a La Liga ter sucesso, também é os jogadores que lá estão, né? Porque ela precisa competir com a Premier League, ela precisa... Então, para ela não perder todos os jogadores para as outras ligas, então isso tem que vir de cima, cara. Tem que ser uma coisa da FIFA. E qual que é o poderio da FIFA para intervir nisso, né? Qual que é o poder da FIFA para poder intervir numa situação como essa? Qual que é o interesse da FIFA para intervir numa relação como essa? Eu acho que a gente deveria tentar, de cima para baixo, equilibrar o futebol mundial, porque, de fato, o jeito como a coisa está caminhando não me agrada, assim. Como a gente vai fazer isso, eu não sei, cara. Eu sou favor. A gente tá falando um assunto que a gente não tá. Tudo bem, a gente tá debatendo, legal, mas a gente não tá apontando soluções, cara. Você não acha que, por exemplo, se a FIFA chegasse e dissesse assim, ó, agora as ligas da Europa, todas elas, os clubes têm que ter um teto salarial X. Ponto. Eu não sei nem se a FIFA vai ter esse poder de fazer isso, tá? E aí... Acho que cabe a confederações, né? Então. Mas, por exemplo, se isso acontecesse, se tivesse um grande debate no futebol mundial para tentar manter o futebol a ser esse nível apaixonante que ele é no mundo, ele só é assim por conta do time menor e com menos poder aquisitivo poder ter a chance de sonhar. Se a gente começar a entender o que leva as pessoas a gostarem do esporte, a gente automaticamente precisa pensar em como corrigir os rumos que o futebol está tomando. É a minha maneira de enxergar. Agora, como a gente vai fazer isso? Se vai ser entrar e sair da Libertadores, se vai aumentar a Libertadores, se vai trazer mais países, eu não sei, cara. Eu posso ter falado um monte de groselha nesse sentido. Agora, fato é que o jeito que o futebol tá caminhando não tem me agradado tanto mais, cara. E a tendência é que só piore. Esse que é o problema. Isso que é o problema. A gente tá discutindo isso aqui em 2025. Eu tenho certeza que em 2035 a coisa vai estar muito pior. Vai estar muito pior, cara. Vai ser um desequilíbrio no futebol brasileiro tão grande. Tão grande, sabe? E beleza, para os torcedores desses clubes que vão... Só que a questão eles vão estar ali acompanhando o time deles com afinco, porque a gente estava falando até sobre isso ontem, que o brasileiro gosta de ganhar, mas
o futebol depende dos outros também, né? Você não ganha de ninguém, você ganha de alguém que tem que ter esperança e expectativa de ganhar de você. E o torcedor do outro tem que estar engajado também. Então, eu acho que o ecossistema precisa ser forte. O futebol é tão maravilhoso, cara, que ele proporciona algumas surpresas nos últimos anos. Por exemplo, o Flamengo mesmo, dominante. O Flamengo perdeu em 2023, tomou um pau do Olímpia, velho. Que é um clube gigantesco no cenário da Libertadores, da América do Sul e tal. Tem 3 títulos, assim como o Flamengo também tem, o Palmeiras também tem, o Santos também tem e tudo mais. E, ano passado tomou um pau do Peñarol, que é uma camisa pesadíssima da América do Sul. Então pode acontecer, é mata-mata. Ontem tomou um gol do Estudiantes no final e vai jogar em La Plata num estádio talvez até mais hostil do ponto de vista da torcida, da característica do torcedor do Estudiantes, até mais mais forte, mais assim de brigar mesmo, de ser uma torcida diferente da do River, por exemplo, que é um estádio gigante e tudo mais, e não é aquele caldeirão, por mais que seja gigantesco. Não é a Bomboneira, não é. O estádio do Estudiantes é mais acanhado. Vai ter aquela cara de Libertadores, como foi o Flamengo sofreu contra o Peñarol ano passado também num estádio com cara de Libertadores, igual o campeão del siglo lá do Peñarol. Então, cara, assim, a competição ela proporciona ainda. Ela ainda proporciona algumas surpresas. O Botafogo foi campeão ano passado. Tudo bem, com investimento bilionário e tudo mais, inflacionário e tudo mais, mas foi campeão. Eu mas, acho assim, que isso daria sempre vai acontecer, cara. Eu acho que daria pra Conmebol pensar, não sei se no que mas você não acha que olhar pra isso é olhar pra exceção? Porque, beleza, tá, fulano foi campeão aqui. Mas aí quando você olha os últimos anos, você vê que são sempre os mesmos, cara. Na Europa e aqui. Não chegam na final desde 21, Rodolfo. Não, tudo bem. Mas olha os... Não tô falando nem Flamengo, Palmeiras. Olha os brasileiros com relação aos argentinos. Uma competição que é a Libertadores da América. Porra, quantas vezes a gente via o hino lá dos caras, os caras... acabou isso, cara. Quanto tempo que a gente não vê um título estrangeiro numa competição internacional, cara? Porra, isso, assim... Da Libertadores, isso deveria mexer com a gente. Falar, porra, não, e a gente tá tudo bem, foda-se. O último campeão sem ser brasileiro foi o River, em 2018. Caralho, Felipe. Tem 7... 2018 eu tava fazendo 30 anos. Pô, não dá, velho. Porra. É muito tempo, velho. Não dá pra normalizar isso e achar que tá tudo bem, cara. Só isso. Eu não tô falando que a gente vai conseguir arrumar uma solução, mas desculpa, isso aí não dá pra mim. Isso é uma coisa que diminui sim o peso, o tamanho da competição. Na minha visão de ver. Eu entendo que na visão de outras pessoas não, mas na minha sim. Eu acho foda, acho que diminuiu a competitividade. O tamanho, que é a simbologia da Libertadores, pra mim é muito grande. Muito grande. Acho que ela não vai ser diminuída nunca, cara. Com todo respeito. Entendo seu argumento, mas pelo que significa a Libertadores, acho que nunca vai ser diminuído o tamanho de ganhar uma Libertadores. Agora, o que precisa ser feito e a Conmebol olhar, eu concordo, é pro nível de competitividade. Mas aí a Conmebol também não pode fazer muita coisa, né? Porque é uma questão econômica de país para país, assim. A Argentina definhou muito, o Brasil desgarrou muito, os outros países deixaram de revelar, o futebol brasileiro ficou tão rico que o futebol brasileiro consegue contratar os melhores jogadores desses outros países. É uma questão econômica, no fim das contas. E é isso. É o capitalismo na sua mais alta brutalidade. É isso. Mostrando. E aí a gente, de novo, o que mais me chama a atenção é que o país mais ultracapitalista, que é os Estados Unidos, na liga deles têm um processo muito pouco capitalista de gestão, que faz sucesso, que faz com que, mesmo eles não tendo o futebol lá, que é o principal esporte do mundo, ter sucesso grandioso nas ligas, né, desses clubes. O Lakers foi comprado esses dias, eu acho que se tornou a franquia, o clube mais caro a ser comprado na história do mundo, assim. Ninguém nunca custou tão caro como a franquia dos Lakers, que é um time de basquete, cara. Que não é do futebol, que o basquete em comparação com o futebol não dá pra comparar. Mas é o sucesso das regras que os caras impuseram lá dentro. Eu acho que a gente poderia se inspirar, eu acho que o mundo, a FIFA,
futebol poderia se inspirar nisso. Mas aí tem que barrar, mas tem que brigar com muita gente grande, né? Porque tirar o poder da elite não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil.